Estamos de volta à nossa oficina de exposição bíblica para pais. Isso mesmo, nós estamos passando aqui os princípios da exposição bíblica para os pais que desejam ensinar os seus filhos de modo mais sólido dentro dos lares. Então, o primeiro vídeo nós tratamos sobre o Evangelho como a base do ensino expositivo no lar. E esse segundo vídeo eu vou tratar sobre o texto bíblico precisa ser interpretado, né? E o texto bíblico precisa ser interpretado. Bom, você está no canal Exposição Bíblica, eu me chamo Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001. Exposição Bíblica foi criada em 2012. Do Exposição Bíblica nasce a Faculdade Teológica Reformada de Brasília, Centro de Pós no seu SHED, o EAD, e agora Academia do Expositor. academiadoexpositor.com.br é a nossa plataforma de treinamento de pregadores. Russell Shedd, Gilton Moraes, Emister Maia, Thomas Escol, Emílio Garofalo, Wendell Mark Johnson, Michel Augusto, Luciano Paes Landim estão lá na plataforma com vários cursos para você, tá bom? Bom, parte 2 da nossa oficina. Parte 1, o Evangelho como a base do ensino expositivo. Então, na parte 1 eu falei, olha, às vezes nós queremos enraizar os nossos filhos na igreja através do ensinamento moral, das proibições. E o que eu falei no vídeo 1 foi que a base do ensino é o Evangelho. Ou seja, nós, pela graça do Senhor, nós obtivemos os efeitos da justiça feita por Cristo com sua própria carne, com seu próprio sangue. Então, Deus operou isso nas nossas vidas por conta do Filho Jesus, não por conta das nossas obras, porque nossas obras eram insuficientes para nos salvar. Em decorrência da justiça de Cristo operada em nossas vidas, nós andamos em novidade de vida, nós andamos em santificação. E isso é importante no ensino do lar, porque às vezes você quer, com regras e proibições, ensinar o Evangelho para ele. E ele está entendendo que ele vai ser salvo cumprindo aquelas regras. E ele chega a algum momento da vida dele que ele não vai conseguir. Assim como Lutero, né? Chega algum momento da vida dele que ele vai dizer, eu não vou conseguir ser salvo pelas minhas obras porque eu peco muito. E ele tem razão. Então essa é a causa de muitos filhos, uma das causas de muitos filhos nos frustrarem, né? E nós queremos evitar isso, em nome de Jesus. Que a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos possa caminhar juntas nesse processo. Tá bom? Bom, segundo passo, o texto bíblico precisa ser interpretado. Então, nós temos dois contextos. Você vai ler um texto para o seu filho e esse texto, ele tem um contexto, né? Então, o texto bíblico está num contexto e você está em outro contexto, né? E o seu desafio como pai, como mãe, é fazer uma ponte entre o contexto do mundo bíblico e o contexto atual, né? E a gente vai ver que fazer essa ponte entre o contexto bíblico e o atual passa pela centralidade do Evangelho, como eu falei no primeiro vídeo. Então eu vou dar um exemplo de uma pregação, de um estudo no Antigo Testamento, para você ter noção. No terceiro vídeo eu vou fazer isso. Mas agora eu queria te passar alguns princípios básicos, né? Então existe o mundo do texto e o mundo de hoje. O contexto original e o contexto contemporâneo, né? Quando você faz essa ponte entre o ontem e o hoje, você tem que tomar muito cuidado. Porque a autoridade bíblica, que é o norte da exposição bíblica, e que pode ser aplicada aos pais que queiram ensinar os filhos com princípios expositivos no lar, a autoridade bíblica é fundamental, né? É fundamental. Claro, eu vou ensinar para vocês. Tem questões que são culturais, né? Tem questões que não se comunicam mais hoje, mas a Bíblia é normativa.
ela é prescritiva para os nossos dias. Então nós entendemos que alguns pontos não se aplicam hoje, mas nós temos que tomar cuidado em não retalhar a Bíblia toda e não sobrar nada para os dias atuais. Né? Então, a cultura atual é uma cultura anti-autoridade. Nós estamos, pais, entendam, nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é anti-autoridade. Não só em relação à Bíblia, mas em relação a tudo. A pós-modernidade, ela trabalha o subjetivismo, o relativismo, a desconstrução. Okay? Então você precisa ter muita firmeza na autoridade bíblica, na crença da autoridade bíblica, até mesmo para fazer essa ponte, por exemplo, de um texto do Antigo Testamento, passando pelo Evangelho, né, para depurar aquele princípio que você está ensinando do Antigo Testamento e aplicando aos dias atuais. Okay? A palavra de Deus sempre vai ser oportuna. Né? Os autores bíblicos, seja do Antigo ou do Novo Testamento, eles falam sobre situações, eles falam sobre problemas e questões específicas. Então, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, existia um problema específico naquela igreja. Né? O Evangelho havia sido ensinado naquele ambiente, mas em alguma circunstância, aqueles irmãos da Galácia estavam sendo enredados para um tipo de legalismo, né, ensinado por homens que estavam desvirtuando o Evangelho, né, colocando a base da salvação no cumprimento da circuncisão. Então, por que Paulo escreve aquela carta? Então, existem problemas específicos, existem questões que devem ser consideradas. Né? Então, Paulo, por exemplo, vai advertir os Gálatas sobre as consequências de viver ou de acreditar que nós somos justificados cumprindo as obras da lei. Está lá em Gálatas 5, 2 ao 5. Então, a centralidade do Evangelho, descrita, por exemplo, no capítulo 2, versículo 15 ao 16, é muito importante para a gente entender que esse princípio aqui da circuncisão não se aplica mais hoje. Né? Então, o Evangelho, ele é central em toda análise. Se você está ensinando um texto bíblico e esquece, no momento da interpretação, de passar pelo Evangelho, você corre o risco de ensinar somente um princípio moral. Você corre o risco de deixar o seu filho impregnado em alguma religião monoteísta, mas não necessariamente no Evangelho de Jesus Cristo. Tá ok? Então, entenda isso, a palavra de Deus é oportuna, os problemas que existiam lá são os problemas que existem aqui hoje. Tá? Segunda coisa é o significado que essa mensagem tem para hoje. Né? A mensagem bíblica não precisa ser atualizada. Não precisa. A mensagem, ela fala com poder ontem, falou com poder ontem e fala hoje. Porque existe um princípio comum, existe uma meta-narrativa, ou seja, uma narrativa que é comum ao propósito de Deus ao enviar Jesus Cristo. Então, essa narrativa que é comum a nós, ela precisa ser comunicada. A gente chama isso também de cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção. Então, tudo que você vai analisar na vida passa por esses 3 pontos. Criação, queda e a redenção em Cristo Jesus. Então, na atualidade, essa cosmovisão cristã, ela é abandonada até mesmo pelo meio evangélico. Então, você deve, interpretar um texto entendendo essa dinâmica toda, entendendo que esse texto que é autoritativo, ele tem um significado para hoje, porque a cosmovisão,
a cosmovisão cristã é única para todos os tempos. Em todos os tempos, em todas as eras, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as épocas, em todos os contextos, o homem, ele é caído. Deus cria o homem cai, o homem peca e o homem precisa de um redentor. E essa cosmovisão, ela vai permear toda a história bíblica, né? E a história do Antigo e do Novo. E ela fez sentido para o povo do Antigo Testamento, fez sentido para o povo do Novo Testamento e faz sentido para hoje. Então esse é um princípio básico. É claro, teria milhões de coisas para falar aqui, mas eu quero ser bem sintético nessa oficina para os pais. Esses aqui são insights iniciais para que vocês comecem a pensar melhor o ensino nos ares. Tá bom? Então, as verdades que você vai interpretar são eternas. Elas falam em uma época, em uma cultura distinta da outra, mas a aplicação sempre será além da cultura. A aplicação será sempre transcultural, porque o Evangelho está além de todas as culturas. O Evangelho é a boa nova de que Cristo cumpriu na sua carne, com seu sangue derramado, toda a exigência do Pai. E que através do cumprimento dessa exigência nós podemos ter acesso a Deus. Essa é a boa nova que é permeada em toda a Escritura. E as consequências práticas dessas boas novas, aí sim, são princípios que os justos, pela graça e a fé no mérito de Cristo, vivem constantemente. Próximo vídeo, vamos falar sobre como interpretar um texto, tá bom? Eu te aguardo, um grande abraço. Curta o nosso vídeo aí. Se inscreva no nosso canal, ative o sino e receba as notificações. Um abraço, tchau, tchau.